Hoje tem Campeonato Mineiro, hoje tem o Cruzeirão em campo. Para atualizar a preparação do Cruzeiro, para falar dos bastidores, em meio à negociação do Gerson, acabou ficando em segundo plano o Caio Jorge, que foi assediado, que recebeu proposta pesada do Flamengo, mas ficou e renovou o contrato. Qual a situação do KJ, hein? Até quando vai o contrato? Teve aumento, o artilheiro da temporada passada, o craque do troféu Guará BMG, Caio Jorge, no centro das atenções. Quem tem as informações, a apuração exclusiva para você na Itatiaia é o Emerson Pansieri. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é rapidinho, a gente já vai soltar o vídeo, né? A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo da Itatiaia Esporte, pessoal, deixando os créditos aqui, né? Chegando com informações importantes aqui do nosso Cruzeiro, falando de Gerson, né? De Caio Jorge, do Campeonato Mineiro começando, né, pessoal? Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora lá ver o vídeo? Hoje tem Campeonato Mineiro, hoje tem o Cruzeirão em campo. Para atualizar a preparação do Cruzeiro, para falar dos bastidores, em meio à negociação do Gerson, acabou ficando em segundo plano o Caio Jorge, que foi assediado, que recebeu proposta pesada do Flamengo, mas ficou e renovou o contrato. Qual a situação do KJ, hein? Até quando vai o contrato? Teve aumento, o artilheiro da temporada passada, o craque do troféu Guará BMG, Caio Jorge, no centro das atenções. Quem tem as informações, a apuração exclusiva para você na Itatiaia é o Emerson Pansieri, neste sabadão no Rádio Esportes. Bom dia para você, Pansi. Conta tudo, Pansieri. Um abração para você, Thiago. Conto sim. Boa tarde, né? Daqui a pouco, bom dia ainda, mas já é quase boa tarde para turma que já tá se organizando para esse sabadão. Olha só, deixa eu falar do Caio Jorge, trazer as informações do Cruzeiro, porque eu fiz uma apuração hoje cedo, Thiago, e ela vale muito para o torcedor entender, para o ouvinte da Itatiaia também entender o que acontece com um atleta que permanece no Cruzeiro, esse contrato até então, 2030 sendo firmado com o Caio Jorge. Tá tendo muito disse-me-disse em relação a essa história. A multa do contrato do Caio Jorge é de 100 milhões de euros. E o que existe é um acordo para iniciar uma negociação a partir de 30 milhões de euros, caso tenha uma proposta nesse valor a partir de janeiro do ano que vem. É o seguinte, não tem previsto em contrato multa de 30 milhões de euros. Aquele famoso pagou, levou e aí contrato Caio Jorge. Não é isso. O que tem é um acordo do Cruzeiro com os empresários, com quem cuida da carreira do Caio Jorge, que se a partir de um ano chegar uma proposta legal, né, uma proposta top, de 30 milhões de euros, que interesse ao Caio Jorge, que interesse também a quem cuida da carreira do Caio Jorge, aí, a partir desse valor, começa a conversa. Não é aquela obrigatoriedade de pagou, levou pelo Caio Jorge. Importante dizer essa informação, trazer essa informação, né? Buscando daqui e dali. O Cruzeiro não fala, o Cruzeiro não dá detalhes em relação a isso, né? Oficialmente, o Cruzeiro não fala sobre detalhes de contrato, renovação de contrato, não fala nada disso. Mas é aquele exercício de apuração, o que a gente pode trazer aqui no Rádio Esporte. Um abraço, viu? A você e a todos que nos acompanham neste sabadão aqui no Rádio Esportes, Pansieri, Ale Oliveira também. Foram boas notícias, né, pro torcedor do Cruzeiro nessas últimas horas. E movimentações importantes da diretoria celeste no mercado, nos bastidores, para reforçar, para manter quem já está aqui. O Flamengo vinha, né, novamente assediando ali o Caio Jorge, demonstrando interesse, oferecendo até pelo Caio Jorge mais ou menos a quantia que o Cruzeiro está pagando no Gerson, meio que para ver se balançava ali o Pedrinho, né, já que estava fazendo esse grande investimento num outro jogador. E óbvio também que a própria chegada do Gerson, essa movimentação toda do Cruzeiro no mercado, faz com que os outros jogadores ali queiram se sentir de alguma forma também valorizados. Mas acho que essa extensão contratual com o Caio Jorge vai muito no caminho de preservá-lo mesmo, de blindá-lo de outras propostas. O Cruzeiro faz um acordo que é interessante, o Caio Jorge ainda é muito novo, imagino que tenha junto com o seu staff, com a sua família, o desejo, o planejamento de ainda tentar voltar à Europa, quem sabe num grande clube do futebol italiano, do futebol inglês, do futebol espanhol, e aí ele costura isso com o Cruzeiro para que se no futuro aparecer uma proposta de um time desse calibre, de fora do país, fique bom pra ele e fique bom pro Cruzeiro também, né? Que investiu, que tá gastando, que deu a ele estrutura, que deu a ele confiança, pra que recuperasse seu futebol. Ele tá dando o retorno técnico, o Cruzeiro também dá o retorno financeiro, e aí vai ficando bom pra todo mundo. Mas sem dúvidas a manutenção do Caio Jorge é fundamental. O técnico Tite vem batendo inclusive nessa tecla. Acho que o Cruzeiro fica mais forte com o Gerson, mas não adianta se desfazer de quem já fez esse time muito forte em 2025, né? É um outro grande reforço, né? Não deixa de ser um baita reforço a permanência do Caio Jorge. Olha, Oliveira, o recado, né, que você passa ao mercado de que não é assim mais, né? Não vai ver o Flamengo. E, aliás, eu falei do Gerson ontem sobre isso no Rádio Esportes. Vale pro Caio Jorge também. Muita gente desdenhando do Caio Jorge porque não foi pro Flamengo, porque o Cruzeiro recusou a proposta do Flamengo. É um recado muito forte pro mercado e pro próprio Caio Jorge, né? O Pansieri traz aí a informação da renovação de contrato, certamente com uma boa valorização salarial, aquela luva, aquele bicho especial, né, KJ? E muito merecido para que ele possa ter um ano ainda melhor, se é que é possível, né? Porque o ano passado foi incrível, artilheiro do Brasileiro e Copa do Brasil. Olha, Oliveira, bom dia.
dia. Muito bom dia, viu, Tiagão, os companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Olha, a palavra é impressionante, né? O que tem feito aí o Cruzeiro é realmente de se impressionar, porque são duas pauladas de uma vez só, né? A chegada do Gerson, a permanência, a renovação do Caio Jorge e daqui a pouquinho a renovação também do Matheus Pereira, né? Então uma prova de força. Bem lembrado, tem o MP10 ainda, né? Aí é quanto que dinheiro que nós estamos falando aí, né? Então é uma demonstração de força, de olhar nos olhos, não só como foi no ano passado, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas também olhar nos olhos de Palmeiras e Flamengo, né? Pra dizer que sim, o Cruzeiro deve brigar por todas as competições nesse ano e tem feito todo o esforço do mundo para que isso aconteça. O Pedrinho é um cara que tem uma visão de futebol diferente da gestão passada, né? E também é um apaixonado e ele realmente tem mostrado muito apetite, né? Porque se você for pensar em outros clubes, até se você for pensar em SAF, dificilmente você vai ver um movimento tão agressivo de uma vez só, né? De 3 jogadores tão importantes como Caio Jorge, Matheus Pereira e o Gerson que tá chegando agora. Então é realmente de ficar impressionado com tudo que tem acontecido no Cruzeiro, que realmente tem uma perspectiva. Claro que futebol é muito louco, né? Você nunca sabe o que vai acontecer, mas a perspectiva é muito, mas muito positiva, né, Tiagão? A torcida tá animada e hoje, hein? E hoje é o reencontro no Mineirão, hoje tem o Cruzeirão em campo e já o Emerson Pansieri vai falar do possível time, da venda de ingressos. Cruzeiro pediu pra aumentar a carga, já passou pra 40 mil, será? Vamos estar junto com 40 mil torcedores do Mineirão. O Emerson Pansieri vai atualizar tudo pra você em instantes. Agora... O Emerson Pansieri, a Itatiaia, a partir das 5 horas, já com a nossa jornada esportiva ao vivo do Mineirão. Pansi, qual time do Cruzeiro? A primeira escalação do técnico Tite no comando celeste. Quem vai a campo, hein, Pansi? Sem os titulares, Thiagão. Se bem que tem um aqui que pra mim é titular. Vamos lá, o Chico da Costa não joga, não tá no bid, não vai pro jogo. O Neiser Villarreal teve um probleminha aí, um edema, né? Não é nada grave, não é nada sério, mas também não vai pro jogo. Tinha muita expectativa do Neiser Villarreal. Eu tô apostando, Thiago, no Cruzeiro com essa estreia aí pro ano, né, do Otávio no gol celeste, já que o Matheus Cunha passou pela cirurgia. Então, ó, Otávio, o Cruzeiro ainda tendo o Cauã Moraes, na zaga, João Marcelo, Jonathan Jesus e o Cauã Prates. Acho que deve ser essa a defesa do Cruzeiro. No meio campo, olha aí o que eu falei que pra mim é titular, Matheus Henrique, o Rian Guilherme com o Rodriguinho que voltou do Ceará. Tô achando que pode aparecer o Rodriguinho aí nessa equipe do Cruzeiro. Ou será que vai o Vitinho? Pode ser. Eu acho que o Rodriguinho sai na frente. Com o Japa também, complementando esse meio campo do Cruzeiro. Aí na frente, já que não tem o Villarreal, não tem o Neiser, o Cruzeiro pode ter o Kenji com o Ryan Leles, ou seja, alguns jogadores mais experientes, alguns jogadores mais jovens, alguns jogadores que estavam fora, como é o Rodriguinho, mas eu tô apostando, Thiagão, nessa formação do Cruzeiro pra hoje, esse duelo aí, com quase 30 mil torcedores pra acompanhar esse jogo no Gigante da Pampulha. Estaremos juntos, né, Thiagão? Estaremos nessa transmissão da Itatiaia com todo o primeiro time do rádio. Alô, torcida do Cruzeiro, hein? Hoje tem. Bora matar a saudade do Cruzeirão. Agora, Rubens Júnior, o adversário do Cruzeiro é o Pouso Alegre, o Pousão, e o treinador do Pouso Alegre jogou muita bola, né? Foi um grande meio-campista, o Danilo, agora à frente do projeto do Pouso Alegre, que também é SAF. Danilo, que vai reencontrar o Tite com quem ganhou Libertadores, Mundial de Clubes. Ô, Rubens Júnior, o querido Pousão, como veio o Pouso Alegre pro jogo hoje no Mineirão, hein, Rubens? Um abraço pra você, Thiago. Alô, meus amigos e minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia. Estamos na cola do Pousão, que no ano passado não fez uma boa campanha. Neste ano apostando no projeto SAF, tá no grupo B da competição, ao lado aí do América, Tombense e Betim. Em 2025 se livrou do rebaixamento na última rodada, ficando na 10ª colocação geral. Esta temporada o Pousão vai também disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Para isso contratou o Danilo, ele mesmo, ex-meia do Corinthians, do São Paulo, vitorioso, o Zidanilo, como era conhecido, ele que trabalhou também no Sub-20 e Sub-23 do Corinthians como técnico e agora faz a sua primeira, passagem como técnico profissional. Ele fala aqui na Itatiaia da expectativa pro jogo desta noite. Agora começa o campeonato estadual, Danilo. É difícil, né? A gente sabe que futebol tudo se resolve lá dentro de campo, né? A gente tá montando um time novo, um trabalho novo. A gente sabe que aqui o torcedor é muito apaixonado, né? No Pouso Alegre, então a gente vai trazer esse torcedor pro nosso lado aqui, que a gente possa jogar primeiramente aí nos jogos aqui com o estádio cheio, mas a gente sabe que entende que futebol é resultado, então a gente precisa iniciar bem a competição, isso é importantíssimo, né? E somando junto com o torcedor, então a gente espera aí fazer uma grande competição e uma excelente temporada.
E agora o Danilo comenta na Itatiaia sobre a expectativa de encarar Cruzeiro, Atlético e América, os grandes do Campeonato Mineiro. Eu acho que Atlético, Cruzeiro, América, né? A própria Atlético também, são times que estão na Série A, Série B aí, né? São times a ser batido, né? Então, são muito bons, mas futebol é igual eu citei, né? Futebol depende muito do que vai acontecer na hora do jogo, e aí espero que a gente possa preparar bem para fazer grande jogo contra eles. Obrigado, Danilo, conosco aqui na Itatiaia. A aposta do Pousão para esse ano, não só no comando técnico com o experiente Danilo, mas em Ricardo Bueno. Você se lembra bem, com 38 anos hoje, o Ricardo Bueno, meu caro Thiago Reis, que passou pelo Atlético. Um provável time para hoje, tendo Thiago Braga, da Silva, Vitor Oliveira, Vitão e Enzo, Tomás Agostinho, Ítalo Henrique, Gabriel e Bruno, de Paula e Ricardo Bueno. Tá certo, Thiago? Um abraço a você. Outro, Rubens Júnior, também estará conosco hoje no Gigantes da Pampulha. Olha, Oliveira, a expectativa, né? O torcedor tem que estar ciente disso, que vai ao campo, que é um time que vai jogar pela primeira vez junto, que é um time que vai ter o seu novo comandante também à beira do gramado pela primeira vez. O Rubens Júnior já falava aí da preparação, não é um time bobo, um time experiente. O Pouso Alegre, o torcedor quer ir pro campo, quer festa, né? Tá nesse clima de Gerson, de Caio Jorge, mas hoje é uma outra pegada, é o início de temporada, ali, Oliveira. E a expectativa é justamente pra sentir como essa rapaziada aqui, na maioria das vezes não é titular, né? Tirando ali o Mateuzinho, que é um jogador importante. Você tem vários jogadores aí que podem até lutar por algo melhor em 2026, mas que não foram titulares no ano passado. Claro que falta entrosamento, é o início de trabalho, estão conhecendo o novo técnico, mas eu vou te falar que se você analisar o início dos campeonatos estaduais aí pelo Brasil, até que o Cruzeiro não tá tão assim desfigurado. Não é o time titular, evidentemente, mas tem muito time importante do futebol brasileiro que vai jogar com sub-20, né? O Cruzeiro vai jogar com vários atletas que o Tite vai utilizar durante essa temporada, então, claro que ainda longe do ideal, mas tem atrações importantes aí pro jogo de hoje, pra estreia, mas sempre com muita paciência, entendendo todo o contexto. Claro que esse não é o time, mesmo esses jogadores ainda estão longe do seu melhor momento físico, técnico, né? E então, claro que precisa você ter essas ponderações, mas é sempre uma atração ver o Cruzeiro, né? É isso, olha, ô Nath Fius, eu quero a sua análise, mas vou repetir aqui o provável time que o Pansieri passou. Eu já começo com uma atração no gol, a oportunidade, o que é a vida, né, o destino. O Otávio seria o terceiro goleiro. Aí o goleiro contratado, o Matheus, que veio do Flamengo, tem uma lesão séria no joelho, fica fora, a chance aparece pro garoto Otávio, que nós vimos, né, Nath, naquele time sub-20 que acompanhamos, campeão da Copa do Brasil, campeão mineiro, com transmissão da Itatiaia na Toca da Raposa. O Otávio pegou demais, ele é de Perdigão, viu, no interior do estado, me lembro da família do Otávio vindo de ônibus, deve descer de novo, né, alô Perdigão, hein, Otávio em campo hoje, o goleiro do Cruzeiro, com o Cauã Moraes, que é outro garoto muito promissor, o João Marcelo e o Jonathan Jesus. Olha essa zaga, olha, Oliveira, a palavra de times que estão jogando com o sub-20, essa zaga aqui seria titular em muitos times da Série A, Oliveira. Seria sim, né? E o João Marcelo, por exemplo, antes da lesão, era titular. O Jonathan Jesus foi titular em vários momentos. Então você tem jogadores importantes, você tem os laterais, que são muito jovens, mas muito promissores, né? Você tem o Japa, que foi pretendido, inclusive, pelo Internacional. Você tem vários jogadores aí que são muito interessantes, né? Que podem ter aí uma sequência com a chegada do Tite aí, que vai ajudar bastante, até porque a gente tem sempre que lembrar, né? O Cruzeiro não tem a Sul-Americana, né? Como foi o ano passado e que praticamente foi desprezada ali. Tem a Libertadores, né? Então, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, além do estadual, você vai ter que ter um grupo que dê ao seu treinador várias opções, né? Não vai ser o mesmo time que vai jogar todos os jogos por todos esses torneios, né? Evidentemente vai ter que fazer um rodízio e esses jogadores têm essa condição, né, Tiagão? Ô, Nath, aí vem Cauã Prats na lateral, que já se mostrou também muito capaz, apesar da juventude. O que me impressiona no Cauã, Cauã já tem 18 anos? Acho que nem 18, tem 18 já? O físico dele é impressionante, né? Ele parece um touro, com 18 anos recém-completados. Matheus Henrique, aí dispensa a apresentação, com o Rian Guilherme, que deixou uma ótima impressão no jogo com o Santos, né? O Cauã não fez 18, não, 17 anos. Ele nem tem 18 ainda. O Rian Guilherme e o Japa. O Rodriguinho, que eu ainda quero ver, viu, Nath? Me lembro muito dele no América, né? Passou muito bem, revelado pelo Coelho. Não teve uma chance maior no Cruzeiro. Quem sabe agora o Kenji, que é o filho do Kleber, que é muito promissor. E o Vigia Real, esse que arrebentou na Copa do Mundo, né? Quando esteve com a Colômbia na categoria sub-20. E uma grande expectativa. Ô, Nath, tinha alguém agora assim? Será que eu vou? Será que eu não vou? Bora pro Mineirão, hein, Nath? Tem muitas atrações desse time do Cruzeiro, Nath. Tem sim, viu, Thiago? É claro que eles juntos têm um objetivo em comum, que é fazer com que o Cruzeiro estreie bem, já somando pontos dentro de casa, como mandante, com o seu torcedor. Cruzeiro que obviamente entra no campeonato, né, com a ambição de ter o título de ser campeão, de voltar, né, a ser campeão estadual, mas ali você percebe entre os 11 que eles têm objetivos individuais. E aí eu acho que vai ser muito legal a gente acompanhar esses primeiros jogos para ver quem vai conseguir largar na frente, chamar mais a atenção do Tite em algum aspecto. Vou chamar a atenção, por exemplo, para essa zaga, né? O Jonathan Jesus ali com o João Marcelo. A gente sabe que o Vidia
Jordi Alba talvez já não consiga voltar quando os titulares passarem a ser escalados, né, por causa da lesão que ele teve. Então, esses jogos iniciais do Campeonato Mineiro, eles podem indicar quem será o titular inicialmente ao lado do Fabrício Bruno, se o Cruzeiro até lá de fato não trouxer outro zagueiro. Quando a gente fala do Mateuzinho no meio-campo, é um jogador que o próprio Tite disse na coletiva que está com muita vontade, né, para recuperar o seu futebol, o seu ritmo, né, o seu melhor desempenho, e já quer jogar desde a primeira rodada. Para quê? Para mostrar que consegue, para mostrar que pode estar entre os 11. Você falava do Otávio, que é um ótimo goleiro, e nós já citávamos aqui em outras oportunidades que a chegada do Matheus Cunha, né, que ela não interferisse em Otávio também ter oportunidades, porque é um goleiro de muito potencial e ele vai ter essas oportunidades. O Japa, de contrato renovado, imagino que tenha chamado a atenção do Tite nos treinamentos. Acho que a palavra dele possa ter sido importante, inclusive para esse passo da renovação. O Vídea Real, fica a curiosidade, ele não deve talvez jogar hoje, mas vai figurar muito em breve nesse time mais alternativo, e é um garoto que se tem muita expectativa pela qualidade, o faro de gol, o poder de finalização, e vai ser uma boa oportunidade também para ele usar esse campeonato estadual para ir se adaptando, né? É isso, fica o convite, ó, você quer mais um motivo para ir ao campo? O Coringa tá confirmado, vai estar no Mineirão, quer fazer a recepção, dar as boas-vindas ao Gerson, bora ver o Cruzeiro hoje e a transmissão. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!